Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Vamos pegar o livro, abrir na página 62 e 63, certo? A gente vai ver uma coisa hoje muito interessante, uma novidade muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente estava vendo como os animais se alimentam, não é isso? Só que a gente não pode se esquecer que as plantas, elas também se alimentam. Só que de uma forma diferente, porque elas não podem sair por aí em busca de alimento. Elas não têm boca para comer, certo? Nem perna para andar. Então, como que as plantas comem? Como que elas se alimentam? Elas produzem o seu próprio alimento. Mas de que forma? É isso que a gente vai aprender hoje. Então, olha só. Para ela produzir o seu alimento, ela passa por um processo que chama fotossíntese. Complicado? Não é. A fotossíntese, ela acontece se a planta tiver água e gás carbônico. Então, olha só, a água, ela tira da onde? Do solo. Se for uma planta que está aí na natureza, ela tira ali da própria terra. Se for uma planta que esteja num vasinho em casa, a gente rega essa planta, né? Então, ela tira a água dali, da terra. E o gás carbônico, ela tira da onde? Do ar, da atmosfera. Certo? Então, olha só, vamos voltar. Para a planta fazer a fotossíntese, ela precisa de água e gás carbônico, certo? O que é a fotossíntese? É a produção do próprio alimento da planta. Então, vamos lá. A planta pega como essa água do solo? Pelas raízes, né? Que fica lá embaixo da terra. As raízes ficam para baixo, a estrutura da planta fica para cima. Então, as raízes pegam a água da terra e as folhinhas pegam o gás carbônico da atmosfera, certo? Essas folhinhas são verdes, né? Elas são verdes porque elas têm clorofila, que é uma substância que pega esse gás carbônico do ar, certo? Então, as folhinhas vão lá, pegam o gás carbônico, a raiz vai lá, pega a água e para essa mudança acontecer e transformar tudo isso em alimento, as plantas precisam de luz do sol. Se a planta estiver iluminada com o sol, essa transformação acontece. Com a água, com o gás carbônico, aí joga lá a luz do sol, ela transforma em alimento e vai crescendo até formar uma árvore, até formar uma planta menor, qualquer tipo, qualquer espécie de vegetal. Então, se a gente manter uma planta num vasinho, sem dar água, num quarto escuro, ela vai morrer, porque ela não vai ter a água do solo para fazer a fotossíntese, e mesmo se a gente regar, ela pega a água de baixo, ela pega o gás carbônico de cima, não tem luz do sol, não acontece a transformação, certo? Então, ela precisa aqui, ó, 3 coisas: água, gás carbônico e luz do sol. A água e o gás carbônico formam o alimento. Mas para fazer a transformação, para ela poder se alimentar, ela precisa da fotossíntese, que só acontece com a luz do sol, certo? Qual é essa comida? Principalmente os carboidratos, os açúcares. É disso que a planta se alimenta. Então, esse gás carbônico com a água faz a transformação com a luz do sol, transforma em açúcar, gás carbônico e dá energia para a planta crescer. É simples, não é? É que é uma coisa que a gente não imagina que acontece quando a gente olha uma plantinha, não é isso? Então, assim, gente, tem umas perguntinhas aqui na página 63 que vocês vão responder sobre essa aulinha. Então, eu não quero que vocês esqueçam isso. Por que as plantinhas, as folhinhas são verdes? Porque ela tem uma substância que chama clorofila. E essa substância serve para quê? Para pegar o gás carbônico da atmosfera, certo? A planta precisa de gás carbônico e também de água. Como que ela pega a água? Das raízes. Então, ó, é só você pensar na estrutura da planta. A planta é assim, ó. Aqui raiz, aqui folhinha. A raiz pega uma coisa, a folhinha pega outra. A raiz pega a água, a folhinha pega gás carbônico. E aí coloca a luz do sol, ela transforma em alimento. Qual é o alimento? Açúcares, carboidratos, certo? E isso faz a planta crescer, se desenvolver, dar frutos e a gente consegue ver essas plantas lindas do jeito que elas são lá fora de casa,
dentro de casa, no escuro, o que acontece? Vocês já sabem, vocês vão responder para mim na página 63. Beijo, pessoal!